Hoje é a nossa última mensagem dessa série, Jesus em Nossa Casa. Nós começamos a conversar na primeira semana sobre pontos importantes da nossa família, o quão importante nós precisamos focar nessas coisas como comunicação, começamos a falar sobre isso. Falamos de comunicação, a comunicação profunda, importante entre o casal. Falamos da importância da cumplicidade, falamos da importância da humildade, do perdão, de falar a verdade. Nós falamos a pessoa de Jesus fazendo tudo isso em nossa casa, porque por nós mesmos nós não conseguimos amar a nossa esposa como nós devemos, e também as esposas não conseguem amar os maridos, a não ser que o Senhor Jesus esteja mostrando no nosso coração esse amor e revelando esse amor em nosso coração. O nosso amor, ele é muito limitado. O nosso amor, ele é muito condicional, ele depende de muitas coisas. Mas o amor de Jesus é incondicional. Ele não visa troca, ele não visa barganha. Ele ama por amar. Por isso que o amor de Jesus é chamado de amor sacrificial. Esse é o conceito, o amor sacrificial. Ele se sacrifica, ele se entrega. Já imaginou você se entregando pela sua esposa? Você já imaginou você se entregando pelo seu esposo? Esta é a ideia do casamento cristão. Depois nós falamos sobre a importância dos maridos e também das mulheres, os deveres dos maridos, os deveres das mulheres. E hoje nós vamos conversar sobre filhos. É importante a gente conversar e ler e ver nas Escrituras o que a palavra de Deus nos orienta sobre filhos. Por favor, preste atenção. Nós vivemos num país onde a ideologia política, onde o viés político e ideológico tem entrado nas escolas. Isso não é de hoje, mas nos últimos tempos mais intenso do que a gente poderia imaginar, do que a gente poderia aceitar. Até pouco tempo atrás, eram só as escolas públicas que estavam bem influenciadas por isso. E hoje isso também é verdade em algumas escolas particulares. De modo que eu estou falando de um assunto muito delicado e eu sei que é delicado, mas eu quero que você ouça o que eu estou dizendo. É importante ouvir a cultura? Sim, é importante ouvir a cultura, mas a cultura não vai influenciar o meu filho antes de passar pelo viés do Evangelho. Deixa eu deixar uma coisa clara para você aqui. O Evangelho está acima da cultura. Amém? O Evangelho está acima da cultura. Não é a igreja, não é a comunidade Betânia, não é qualquer denominação no mundo. Não é disso que eu estou falando. Eu não estou falando de denominação. Eu estou falando de Evangelho. O Evangelho está acima da cultura, de qualquer povo, inclusive aqui no Brasil. Tenho vários professores aqui, diretores de escola e até proprietários de escola, e vocês sabem do que eu estou falando, a importância de nós observarmos o texto bíblico e conhecermos como que funciona essa questão do relacionamento de filhos com pais e pais com filhos. Este realmente é o foco que Paulo nos dá aqui. E isso nos revela, porque Paulo escreveu Efésios, que é onde eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia agora comigo. Paulo escreveu Efésios, uma das cartas da prisão que ele está escrevendo para a sua igreja. Isso nós estamos falando do primeiro século. Olha que interessante. Então, há problemas na humanidade que existem desde sempre. Desde sempre. Essa questão de conflito de esposa com marido é desde sempre. Desde sempre. Desde quando entrou o pecado no mundo, nós tivemos problemas do relacionamento de homem e mulher. Não é uma novidade, não é coisa dos últimos anos. Então, a gente precisa lembrar disso para saber qual é o inimigo. O que é de fato o inimigo? O inimigo não é a esposa, o inimigo não é o marido, o inimigo não são os filhos e não são os pais. Aliás, é interessante, então abra comigo, por favor, em Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6. É interessante, Paulo está terminando a sua carta. Esta é a chamada rainha das cartas. É a mais querida, vamos dizer assim, é a carta mais prática do apóstolo Paulo. Aqui essa carta é conhecida como o portal das cartas.
A ideia é de que quando você entra em Efésios, você vai conhecer todo o ensino paulino e toda a preocupação com a vida da igreja cristã. Essa igreja novinha, essa igreja tenra, que está começando a dar os seus primeiros passos. Então o apóstolo Paulo, ouvindo as suas fontes, ouvindo as pessoas que vêm dessas comunidades, vê as demandas, vê as dores, e ele escreve a sua carta, então, para atender essas dores e demandas. Por isso que, quando nós temos cartas, isso significa que havia problemas, que haviam desafios. Então é muito importante você conhecer as cartas de Paulo, as cartas de Pedro, a carta de Tiago, as cartas de João, a carta de Judas. É muito importante, porque elas foram escritas com um propósito determinado. É interessante esse texto que nós vamos ler agora. Capítulo 6, versículo de 1 até o versículo 4. Filhos, obedeçam a seus pais. Obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, e este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Esse é o texto dessa manhã. Vamos fazer uma oração. Mais uma oração. Senhor Jesus, muito obrigado pelo privilégio, pela grande honra que Tu me dás, de estar conversando nessa manhã com o Teu povo, com os Teus filhos, com as Tuas filhas, a respeito de um assunto tão delicado, tão importante e tão urgente, quanto a educação dos nossos filhos, quanto os deveres dos filhos para com seus pais, e os deveres dos pais para com seus filhos. Nós precisamos de graça. Nós precisamos de unção agora, para que o Senhor fale aos nossos corações, para que a gente aprenda como é viver, como é ter Jesus em nossa casa, na área da educação dos filhos, como é ter Jesus na nossa casa, no nosso relacionamento com os nossos pais. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, amém. Paulo está falando dessa poderosa restauração que Jesus faz na humanidade. Essa carta fala muito sobre isso, sobre a restauração que o Senhor Jesus está fazendo em toda a humanidade. Então, se não, veja comigo, mantenha sua Bíblia aberta e veja o capítulo 2, por favor. No capítulo 2, Paulo está falando para os Efésios que Jesus trouxe uma nova vida. Vocês estavam mortos em vossos delitos e pecados, mas Ele vos deu vida. Ele vos deu vida juntamente com Cristo. Então a primeira coisa que o apóstolo Paulo nos mostra e nos ensina é que Jesus veio trazer vida para todos nós. Amém, meus irmãos? Esse é o primeiro ponto importante. E como uma consequência imediata, um desdobramento imediato disso, é que uma vez que as pessoas estão agora transformadas e recebendo vida, a consequência é que a comunidade, então, tem uma nova comunidade, porque ela recebe essa nova vida. E nós encontramos isso no capítulo 2, a partir do versículo, nós estamos falando aqui a partir do versículo 17 em diante, por exemplo, a nova comunidade que surge a partir disso, e Paulo vai descrevendo isso. Chega no capítulo 4 e capítulo 5, Paulo está falando dos novos padrões dessa nova comunidade. Então, uma vida nova, que gera uma comunidade nova, ele tem novos padrões. Isso é o que Paulo estabelece, ele é didático, ele está ensinando, tem um propósito essa carta, ele não está escrevendo a esmo, ao acaso. E finalmente no capítulo 6, ele termina com os novos relacionamentos. E nos novos relacionamentos, ele está falando, em primeiro lugar, do relacionamento dos filhos com os pais, o dever dos filhos com os pais, mas também o deveres dos pais para com os filhos. E depois disso, a partir do versículo 10, ele vai falar sobre a armadura espiritual, que muitas pessoas usam esse texto fora de contexto. Eles usam esse texto fora de contexto, pega só naquela coisa de batalha espiritual daqui, guerra de lá, etc, etc, tirando desse contexto incrível. Paulo está nos ensinando que os relacionamentos que nós temos, e aqui no capítulo 6, além do relacionamento de pais e filhos, ele também vai falar de escravos e senhores, é um relacionamento, ou do trabalho, no nosso trabalho, entendeu? Essa nova vida em Cristo tem que atingir-nos em todas as áreas da nossa vida, em todas as áreas. Então vamos lá, atinge na nossa vida pessoal, uma vida nova com Deus, atinge na comunidade, porque a minha família inteira é alcançada pelo Evangelho, e a minha família abençoa outra família, e assim por diante, até atingir toda a comunidade. Então essa comunidade agora abençoada, ela tem novos padrões,
Esses novos padrões nos levam a ter novos relacionamentos. Tudo é transformado a partir de Cristo, a base é Cristo. Sem Cristo, nada acontece. Esta é a ideia de Paulo. Paulo está querendo nos ensinar isso, a importância disso, de nós colocarmos Jesus bem no centro da nossa casa e você sentarmos ao redor da mesa, Jesus na ponta da mesa, e você pergunta, como as coisas devem correr aqui? E é assim. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, vamos junto, todo mundo conhece o texto, vamos lá? Se abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Esse é o ponto. Esse é o ponto. E vamos lembrar que esse texto foi escrito para uma igreja chamada Laodiceia, que era permissiva demais, era liberal demais. Em Laodiceia você podia fazer o que você quisesse, estava tudo bem. O pastorzão lá dizia, olha, beleza, aqui você está em casa, você pode fazer o que você quiser. Aí o pastor da igreja, aquele que deu a vida pela igreja, aquele que é o soberano, que é o Senhor, chegou e disse, não é assim, não é assim, vocês foram longe demais, vocês foram longe demais. E aí Jesus, olha a descrição, olha essa imagem, Larissa, que coisa interessante, falei Larissa, 3 aqui me olharam, né? Olha essa imagem, eu estou falando com a Jacovenco aqui, com a minha norinha. Então, o que acontece aqui? A ideia clara é que Jesus está do lado de fora. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Jesus do lado de fora, da minha casa, da sua casa, rei. E é fácil acontecer isso. E não é difícil acontecer isso. É que nós temos que estar atentos. É isso que Paulo está chamando, a nossa atenção, dizendo, olha, presta atenção nisso, para que Jesus não fique do lado de fora. Há muitas casas cristãs que elas nem percebem se Cristo está ou não, só está no nome, cristã só no nome. Jesus não faz falta nenhuma, porque Ele não influencia em nada, porque o comportamento deles é absolutamente igual a cultura, o entorno, não tem nada de diferente naquela casa, porque eles não são afetados pelo Evangelho. Então é isso que Paulo está nos chamando a nossa atenção nesta manhã, e eu quero que você nos acompanhe. O primeiro ponto que Paulo fala é sobre o dever dos filhos. Filhos, obedecei a vossos pais. Filhos, obedecei a vossos pais. Então Paulo está continuando na sua linha de raciocínio, mostrando a importância da submissão geral. Se não, veja comigo, por favor, no capítulo 5, versículo 21. Por gentileza, Efésios 5, 21. E veja o que diz esse texto. Paulo está falando de que nós temos que deixar de nos embriagar com vinho, no qual há dissolução, no qual há contenda, mas nos enchermos o Espírito. É como se ele dissesse assim, vou repetir hoje o que eu falei ontem à noite. É como se ele dissesse assim, não se embriaguem com vinho, embriaguem-se do Espírito Santo. Deixe o Espírito Santo embriagar o coração de vocês. Eu nunca fui embriagado por coisa alguma, porque a educação lá em casa era de uma rédea muito curta. Os meus pais sempre muito em cima de mim, especialmente com essa questão de álcool à época, e quando a maconha estava começando a entrar no Brasil, mas começando, era uma coisa assim muito longe, muito distante, etc. Cocaína nem se falava, outras coisas mais nem se falava. Você entendeu? E os meus pais preocupados e tal, ali em cima e tal, tão de modo que eu não sei o que é embriagar-se, eu não sei. Mas o que eu tenho buscado é que o Senhor me leve a me embriagar no Espírito Santo. E é o que todos nós aqui precisamos buscar. Amém, meus irmãos? Amém, queridos irmãos? Amém, amém. Cheio do Espírito Santo de Deus. Imagina um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Paulo descreve isso. Ele vai mudar o diálogo dele, aí no versículo 17 e 18 em diante. Muda o diálogo, muda a conversa, muda o conteúdo das conversas. Você entendeu? Para com as gracinhas. Você, tudo que fala tem conteúdo, faz diferença, valoriza a pessoa. Isso muda o nosso coração. E aí Paulo está dizendo que esse homem, essa mulher, quando é cheio do Espírito Santo, quando o Espírito Santo está transbordando a vida delas, além de mudar a nossa conversa, o nosso diálogo, a nossa comunicação, muda também a nossa postura uns com os outros. Aí chega no versículo 21 e diz assim, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Muda a relação. Onde havia desrespeito, há respeito.
Mas você só consegue respeitar o outro sendo cheio do Espírito Santo. Porque se você estiver cheio de si mesmo, cheio da sua própria natureza, para usar uma palavra paulina, cheio da carne, você não vai se submeter um ao outro. Porque eu não me submeteria a você se não fosse a presença do Espírito Santo de Deus na minha vida. Eu não respeitaria você, eu não ouviria você, eu não teria consideração por você, se não fosse pelo Espírito Santo de Deus. Se há alguma coisa em mim, não é de mim, não nasceu em mim, isso vem do Espírito Santo de Deus. Aí Paulo diz, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então, ontem, preparando aqui esse texto, eu quis rever de novo um comentário. O comentário que eu sigo é de John Stott, muitos de vocês conhecem aqui. E John Stott fala uma coisa muito interessante, aí eu fui lá no original para dar uma olhadinha, para ver se era isso mesmo. John Stott diz, e afirma, e com razão, que o verbo submeta-se, ou sujeita-se, né? As mulheres sejam submissas, submeta-se, está apenas no versículo 21 e não no versículo 22. Depois você vê lá. Interessante aquilo. Não há verbo no versículo 22, viu, Rodrigo? É interessante isso. Não há um verbo de submissão no versículo 22. O que quer dizer isso? Quer dizer que o 22 já é consequência do 21. Então, se todos estão submissos uns aos outros, as mulheres aos seus maridos. É isso que Paulo está dizendo. Agora, aqui, Paulo não usa a palavra submissão, Paulo usa a palavra obediência. Dessa vez, a exigência é mais forte, a saber, a obediência, já que as esposas não foram ordenadas a obedecer, mas a submeter. As irmãs estão entendendo? Tem diferença ou não? Muita diferença. Se não, deixem-me dizer, a ideia de que o marido dá ordens e uma esposa lhe presta obediência irrestrita simplesmente não é achado no Novo Testamento. A submissão é algo bem diferente da obediência, muito diferente. A submissão, ela é uma resposta, ela é uma entrega voluntária de si mesma, dessa mulher amada, àquele que a ama, por óbvio, por prática, não por discurso, e que responde com amor cuidadoso e construtivo. Isso é submissão. Qual é a mulher em sã consciência, a mulher de Deus, que não se submete ao marido que a ama? Um marido que quer vê-la bem, que cuida dela, que presta atenção nela, que a ouve, que se comunica olhando nos olhos, que não fica olhando para os lados, que não fica se distraindo, e que valoriza o que ela fala. Qual é a mulher em sã consciência que não submete? Os filhos, porém, devem obedecer aos pais. A régua subiu. É um outro parâmetro. Isso vale para todos nós aqui enquanto os filhos, e os filhos, nossos filhos que estão aqui agora nos ouvindo. É uma liderança distinta do marido sobre a esposa. É mais forte do que essa liderança, do que esse nível. Paulo aponta os motivos para a obediência dos filhos no lar cristão. E o primeiro motivo que Paulo coloca é: filhos, obedecei a vossos pais, pois isso é justo. É justo. A obediência dos filhos aos seus pais faz parte da justiça natural, criada por Deus para as suas famílias. Isso já vem desde sempre, já está no DNA da criação. Isso já está estabelecido por Deus na eternidade. Ele a implantou em todo o coração humano. Todo o coração humano. A justiça natural de Deus em nós vai muito além da ética cristã. Por exemplo, e de qualquer ética, de qualquer grupo religioso, de qualquer linha religiosa, porque isso vem de Deus, isso vem da parte de Deus, vem da natureza humana criada por Deus. Ele já nos criou assim. Isso é por natureza, é antinatural não obedecer, é isso que nós estamos dizendo. Não obedecer é antinatural. Um filho que não obedece ao pai é antinatural. Olha que interessante isso. É o comportamento padrão em qualquer sociedade humana. Qualquer sociedade humana. Há em todas as civilizações o reconhecimento da autoridade dos pais como sendo indispensável a uma sociedade estável, seja cristã ou não.
Se for na Malásia, vai ser uma família muçulmana, e lá está a hierarquia. Se for no Japão, e estão lá adorando e etc., são budistas e tal, mas lá existe o respeito dos filhos para com os pais. Aliás, sobre a cultura nipônica, é o que nós mais falamos e admiramos, esse respeito profundo que os japoneses nos ensinaram. Mas não foi só os japoneses, os chineses também herdaram isso. E veio disso lá de trás, lá de Confúcio, que já dizia que os filhos têm que obedecer aos pais, mas isso não é novidade. Não é novidade. Então, o que eu quero dizer é que este não é só um valor ético cristão. Isso veio muito antes disso, é desde a fundação do mundo. Desde a fundação do mundo. Isso é indispensável para uma sociedade estável. E é tão interessante, tão importante, que Paulo, no capítulo 1, quando ele está fazendo uma lista, não é, de uma sociedade decadente, Paulo lista no capítulo 1, aliás, teve um deputado brasileiro que sugeriu, ou propôs, não sei, que mudasse o capítulo 1 de Romanos. Aquilo foi risível, é risível. Imagina um deputado brasileiro querendo mudar o texto da Bíblia, por questão de viés político e ideológico. Olha só a loucura disso. E aí Paulo, escrevendo aqui aos romanos, na igreja de Roma, uma igreja numa cidade tomada pela prostituição, tomada pela promiscuidade, 1.200.000 pessoas habitando ali, quase a metade eram escravos. A promiscuidade era tão grande, que campainhas das casas, de muitas portas, de muitas casas e famílias, usavam objetos de genitália para ser a campainha da casa. Era uma loucura. Aquilo estava tomando conta da mente das pessoas, aquilo fazia parte da cultura das pessoas. Então, sinais de rua, indicativos de rua, dentro de Roma, usavam esses objetos ligados à genitália, à sexualidade, para mostrar que aqui nós fazemos o que nós queremos. Não é à toa que Roma é conhecida como a cidade do tudo pode. Aqui tudo pode. Então, para essa sociedade decadente, Paulo escreve uma lista de 21 itens. Depois você vê com calma no capítulo 1, lá no seu final, e ele vai dizer, ouça isso, dentre desses itens de uma sociedade decadente está a desobediência aos pais. Olha que interessante. Isso é importante. E a mesma coisa Paulo faz com o seu trainee, com o seu aluno especial, querido do coração, que é o pastor Timóteo, um menino que deveria ter entre 22, 23, alguma coisa no entorno disso, de idade, sendo pastor de uma das comunidades mais importantes da Ásia. A este pastor, Paulo escreve a sua última carta, é a última palavra, é a última mensagem de Paulo ao mundo. E Paulo então escreve, lá no capítulo 3, ele estava dizendo para o seu filho, como ele chama, o amado filho Timóteo, ele diz, olha, nos últimos dias, os homens serão ingratos, serão perversos, serão realmente egoístas, vão pensar só em si mesmos, não estão nem aí para o bem, e serão desobedientes aos pais. A obediência dos filhos faz parte da lei natural de Deus para a humanidade. Então o filho, ele obedece ao pai porque isso é justo. Isso faz parte da natureza de Deus. Não é concebível a possibilidade de um filho não obedecer ao seu pai. No versículo de número 2, nós vamos ver que Paulo diz, honra teu pai e tua mãe, e esse é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Paulo faz um mix, ele faz uma junção, ele une os 10 mandamentos da Torá, lá de Êxodo 20, e ele agrega o texto de Deuteronômio, quando diz a expressão, para que te vá bem, ele importa, ele copia, ele se inspira em Deuteronômio e traz para cá e coloca tudo junto. Ou seja, o que Paulo está dizendo porque esse é o 5º mandamento, e ele aparece no âmbito do nosso dever para com Deus. Você sabe que o decálogo, os 10 mandamentos, ele é dividido em 2 partes. Uma está no relacionamento horizontal, na horizontalidade. Ali estão os indicativos do que eu devo e eu não devo fazer com o meu irmão. Não matarás, não roubarás, não furtarás. Nós estamos falando de horizontalidade. Mas a segunda parte do decálogo está falando de verticalidade. A minha comunhão com Deus. E agora preste atenção, esta parte
de que os pais devem honrar os seus filhos, né? Ou melhor, os filhos devem honrar o pai, honra o teu pai e a tua mãe, está na parte se dirigida a Deus. Olha a seriedade disso, olha como que isso é sério. E aqui eu queria chamar a sua atenção, não é? É muito importante nós entendermos isso, que durante a infância, os pais representam Deus diante de nós. Por favor, pais, prestem atenção no que eu estou conversando aqui com vocês. Eu estou afirmando que durante a infância, os pais representam Deus diante de nós e são como intermediários, tanto da autoridade quanto do amor de Deus. Na primeira infância e na segunda infância, os pais têm um papel delicadíssimo, importantíssimo, sacerdotal, de sacerdote. O seu filho, a sua filha está olhando para você, está prestando atenção em você. Ele está aprendendo com você. Como eu cometi erro, e muitos cometeram erro na nossa geração, que estavam na geração de muitos de vocês aqui com filhos pequenos, os meus amigos diziam, olha, toma cuidado, presta atenção, a criança já está percebendo. E eu desdenhei, eu subestimei o que me falaram. E você não pode subestimar essa criança que tem 2, 3 anos, ela está observando tudo, pois desde o ventre da mãe, especialmente nos últimos meses, essa criança já reconhece a voz da mãe. Isso não é verdade? Nos últimos meses, já reconhece a voz da mãe. E depois, mais próximo de nascer, reconhece a voz do pai. Isso dentro ainda. Imagina fora. Imagina fora. Um povo, antigamente se dizia que as crianças de hoje já nascem com os olhos abertos, né? Ouviu falar essa história, né? Criança já nasce de olho aberto. Né? Parece que mudou até isso, né? Que as crianças já nascem de olho aberto. Né? Os meus nasceram com 2 olhos enormes, prestando atenção nele, entendeu? As crianças estão prestando atenção em você. Você é a Bíblia que os seus filhos leem. Você é a Bíblia que os seus filhos leem. Então a gente tem que tomar tanto cuidado, porque você, aos olhos dele, você é como se fosse um Deus. É como se você fosse um Deus. Se você sabe que você não é, que você é um homem, que você é uma mulher, mas a sua criança está prestando atenção em você. Ela está prestando atenção em como você a trata. E você está levando Deus para ela. E você está comunicando o amor de Deus com ela. E você está passando a autoridade de Deus para ela. Por isso é tão importante você entender algo que eu vou dizer agora. Você não pode deixar a sua criança a esmo, dizendo, deixa ela crescer e um dia ela vai decidir se ela quer ser isso ou aquilo. No quesito da fé, não. No quesito da fé, não. Você tem que influenciar o seu filho, porque senão alguém vai influenciar. Eu tenho certeza do que eu estou falando. Eu tenho convicção do que eu estou falando. Alguém vai influenciar. Se você não cuidar, a sua babá influencia o seu filho. Vai educar o seu filho no seu lugar. Se você não tomar cuidado, a telinha, ela vai educar o seu filho. Ela vai educar o seu filho. Um homem que escreveu um livro, aliás 2, já está no 2º. O primeiro livro ele foi muito radical. Ele disse que se dependesse de mim, nós tiraríamos toda a mídia da mão das crianças. Para este autor, ele acha que essas, principalmente redes sociais, estão idiotizando as pessoas. Idiotizando as pessoas. E ele fala de maneira muito tranquila, sem medo, dizendo, para mim, é a opinião pessoal dele, para mim, de 0 a 3, 0 tela. De 0 a 3 anos, 0 tela. Não tem tela para criança de 0 a 3. Eu acho que alguns pais aqui já concordaram e já acordaram para isso. E eu espero que vocês acordem mesmo. A criança tem que sentir você, é com você, é com você. Por isso o governo soviético, na época da União Soviética, eles diziam, dá-me uma criança até 8 anos e depois você pode fazer dela o que você quiser. Hey, 8 anos? Isso passa rápido. A nossa netinha daqui a pouco atinge 8 anos e é assim, ó, é rapidinho. Então o negócio é sério. Por isso os filhos devem honrar aos pais, reconhecendo a sua autoridade dada por Deus. Filhos têm que entender isso. Eles são meus pais, eles são autoridade dada por Deus. Eu tive pais maravilhosos, eu posso dizer isso para você, e não é nenhuma hipocrisia isso. Meus pais foram maravilhosos. Eu só tenho gratidão, e quanto mais pai eu conheço, mais eu agradeço ao meu. E mais eu sinto de não ter curtido mais o meu pai. E a minha mamãe também, que foi embora mais cedo, tinha apenas 19 anos. Mas esse é o ponto. Nós estamos honrando pai e mãe.
Tem filho que pensa que honrar pai e mãe é deixar patrimônio para ele. Trabalha igual um condenado, porque botou na cabeça que tem que honrar o pai e a mãe. Na cabeça dele, honrar pai e mãe é deixar um patrimônio para ele. Não, isso não é natural. Os pais entesouram para os filhos e não os filhos para os pais. Os pais entesouram para os filhos e não os filhos para os pais. Então, isso é muito importante. Viva a sua vida. Honrar o seu pai e a sua mãe é você ter uma vida de um modo tal, tão exemplar, tão inspirador, tão interessante, que as pessoas, ao olharem para você, vão fazer a pergunta: quem é o pai deste menino? Quem é o pai desta moça? Quem é o pai deste homem? Entendeu? Porque vai ver em você a presença de Deus e você vai poder dizer: esse é o meu pai. Eu sei que às vezes, quando você fala assim, esse é o meu pai, vem uma certa decepção. Que tem uns pais que não condizem, que tem filhos que estão dando, eu vou usar uma gíria, vocês me desculpem, que dão um banho em alguns pais, que até hoje são moleques, até hoje são adolescentes, irresponsáveis, imaturos, o filho já cresceu, já encontrou a esposa, está formando família, e o pai dele continua um moleque adolescente. Então isso é que é importante. Vocês, filhos, honrem os seus pais. Como? Viva de uma maneira exemplar. Seja uma bênção. Cuide da sua esposa, como você nunca viu ninguém cuidando. Cuide do seu marido, como você nunca viu nenhuma mulher cuidando. Faça isso e você vai honrar os seus pais. E assim, nós prestarmos, então, não somente a nossa obediência, como também o nosso amor e o nosso respeito aos nossos pais. Como pais, nós precisamos saber que recebemos uma autoridade divina sobre os nossos filhos. E é importante você saber disso. Meu irmão, acorda aqui. É importante você saber disso. O tempo passa rápido. Passa muito rápido. Nós não temos tempo para perder. Entendeu? E vocês que estão num conflito, dizendo eu ganho dinheiro ou cuido dos meus filhos. Eu vou dizer uma coisa: ganhe o dinheiro que você quiser, ganhe muita grana, mas se isso comprometer a sua vida com seus filhos, para lá, desconfie. Desconfie, porque esse tempo nunca vai voltar. Nunca vai voltar. Então, se vocês me permitem, mais um exemplo. Quando os meus amigos chegavam para mim e olhavam para os meus filhos, eu tenho 3, e aí eles diziam: nossa, como são lindas essas crianças, que saudade que eu tenho dos meus filhos na idade dos seus. Eu ouvia aquilo e dizia: legal, né? Mas eu não tinha a mínima ideia do que ele estava falando. Foi depois que os meus filhos atingiram a maior idade que eu descobri: puxa vida, e eu não ouvi aquele cara. Entendeu? Eu não peguei mais as minhas meninas, eu não sentei mais as minhas meninas no meu colo como eu deveria ter sentado. Eu gosto muito do jeito com que o Thales cuida da... Como é o nome dessa princesa? Cuida da filhinha dele de um modo tão especial. É sempre Antonella, coloca a Antonella no seu colo, para lá e para cá. Eu falei: é isso aí mesmo, gosto do seu jeito como você trata a sua filha, a Lara, menina no colo o tempo todo. Lugar de menina é no colo do pai e da mãe, que nunca vai sentir carência e não vai sentar no colo de marmanjo. Nem sei se não cortaram agora, depois dessa. Sabe por que o erro está conosco? As crianças têm que encontrar satisfação, alegria e paz em nossa casa e nunca vão sair por aí à procura de nada. Nunca. Cuide do seu filho e o traficante nunca vai adotar o seu filho. Nós estamos na periferia e por isso que eu estou convidando vocês: vamos lá, vamos comigo. Vamos lá ver a realidade. Vocês levaram a filhinha de vocês. Leve a filhinha de vocês lá. Vamos lá, vamos brincar junto, é seguro o lugar. Vai estar todo mundo bem lá, mas eu quero que vocês vejam aquela realidade. Como um dia eu fui lá para fazer um atendimento específico e uma menina fez assim para mim. E eu já contei essa história para vocês, e eu fui até ela deve ter uns 6 ou 7 anos. E eu falei, me abaixei para mim poder olhar nos olhinhos dela, uma menina linda. Conheço os pais dela, conheço o pai dela, eu sei a situação. E ela olhou para mim e disse: você pode ajudar o meu papai? Ela me quebrou. Ela me quebrou no meio. Eu saí dali, fui lá, desci a bocada, fui lá no assentamento, eu falei: preciso falar com você, vem cá. O que nós vamos fazer, Não tem que mudar essa realidade aqui. E eu tive que falar para ele a verdade. A sua filhinha me fez esse pedido. Os olhinhos dele brilharam para mim. Entendeu? E nós estamos tentando ajudar. O que eu estou dizendo
é que é uma vocação, é um sacerdócio, e está na sua mão, e a responsabilidade é sua, porque vai chegar uma hora, e não estou aqui culpando, né, jogando peso, nada, eu só estou dizendo é sua responsabilidade, não transfira a responsabilidade, não transfira para a escola, que essa não é a responsabilidade da escola, a escola não tem responsabilidade de educar os nossos filhos, não. A escola da informação, alguma criança disse amém aqui, falou isso mesmo, pastor, prega mesmo, para ver se entra. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Está entendendo a diferença entre educação e instrução, e informação, em capacitação? Há uma diferença enorme. Educação é em casa, educação é dentro de casa, é com você, meu irmão. E isso inclui tempo. Tem que deixar de assistir o jogo do Coringão, sim, para poder dar atenção para o filho. Depois você assiste on demand, mas ali é a hora de cuidar dos filhos. Eu digo para vocês, não cometa o erro que eu cometi. Você entendeu? Não cometa o erro que eu cometi. Sacerdócio é com você, mamãe. Você é uma sacerdotisa do Senhor na sua casa. E o homem é um sacerdote do Senhor na sua casa. Isso é uma vocação, isso é um privilégio, isso é uma honra. Não transfira isso para televisão, para celular, smartphone, seja o que for, nem para empregada, e muito menos para a vovó e para o vovô. Não que eu não queira dar uma olhada na nossa neta. Não é isso que nós estamos falando. Aliás, toda terça-feira ela fica lá em casa, porque vocês têm que ir para o grupo pequeno, olha que legal. Vocês vão para o grupo pequeno, o vovô e a vovó chegam e dão o apoio. Eu sei que eles não gostam muito, mas falam, você sabe como é que é nós, né? Nós faz tudo que vocês não fazem. Então, vô é assim mesmo, não é verdade? Mas nós temos um limite, está muito claro para nós, muito claro, que já foi estabelecido por eles. Então, a gente presta atenção, é isso. Educar é eles, nós estamos aqui só para dar apoio. A hora do grito, nós estamos juntos, a gente já passou por isso muitas vezes. A gente sabe cada passo, nós conhecemos a trilha de cor, nós já passamos por ela. Eu já vou ser vovó, imagina, daqui mais um tempo também. Então a Lizinha já tem a netinha dela, agora eu vou ter a nossa, que é a Rosie, que vai nascer em agosto, se Deus quiser. E eu estou dizendo para minha filha, filha, a sua cara, por favor. Que eu digo isso para todas as meninas aí da igreja. Então eu tenho que falar isso para minha filha também. Porém, os filhos não devem obedecer aos pais. Agora presta atenção, porque é importante isso aqui. Os filhos não devem obedecer aos pais absolutamente em tudo, sem exceção. Mas sim em tudo que é compatível com a sua lealdade fundamental, ou seja, ao Senhor Jesus. Há coisas que filhos não devem obedecer aos pais. Toda vez que um pai mandou você fazer algo que transgride o propósito de Deus, você não vai fazer. Como aquele pai que achou que estava arrebentando, que achou que estava sendo muito liberal, muito legal para os seus amigos, contou na roda de amigos. Eu estou iniciando o meu filho na idade adulta. E vocês aqui já imaginaram onde é que ele levou o filho dele, não é? Você já sabe onde é que ele levou o filho de 16 anos dele, não é? Você entendeu? Ou como aquele outro, alguns anos atrás, que empregava determinadas meninas com um perfil padrão A, entendeu? Para que pudesse, então, dar iniciação sexual nos seus filhos. Ei, isso não está escrito em lugar nenhum. É quando o filho fala, não, isso eu não vou obedecer. É quando o filho já está adestrando e discipulando seu filho no caminho da corrupção, no caminho da mentira, no caminho do engodo. Que marido que ele vai ser? Que esposo que ele vai ser? Que pai que ele vai ser? Então é hora dele chegar e dizer, não pai, até aqui não, daqui para frente eu não vou. E as meninas a mesma coisa, que tem que colocar um ponto nisso, que senão vai virar a vida numa desgraça. E os pais têm que saber disso, e os filhos têm que se impor. Conheço tantos filhos que falam, o meu pai, você esquece, esse cara aí, o filho não respeita mais o pai, sabe por quê? Porque perdeu a inspiração, vou usar uma palavra antiga, porque perdeu o elan, ele perdeu o elan, aquela admiração pelo pai, entendeu? Porque de tantas decisões equivocadas, tanta imaturidade, tanta irresponsabilidade, pai que simplesmente largou tudo. Quem são os filhos, então, que devem obedecer aos pais? E quando cessam, então, essa condição? Bem, você deve obedecer até que atinja a idade adulta. Se você chegou à sua idade adulta, você está pagando as suas contas, então, a partir dali, não é mais o seu pai ou a sua mãe que vai dizer que roupa que você vai vestir, não gostei desse corte de cabelo, não. Isso tem um limite, isso tem um certo limite. Tá certo? Se a menina vai colocar um segundo brinquinho ou não, se vai usar piercing ou não, tem um limite para isso.
você já ensinou, agora você vai ver se o que você ensinou deu certo. E você vai ter que expor os seus filhos ao mundo. E aí vai ser o grande teste. Se você não educar agora os seus filhos, provavelmente, muito provavelmente, isso não é maldição, é uma consequência natural e óbvia, isso é só matemática. Se você não cuidar do seu filho agora, outros irão cuidar mais tarde. E vão absorver outros padrões mais tarde. Então agora é a hora. Por exemplo, agora é a hora de trazer no Bequides, é agora, não é quando fizer 15 anos. Esse menino simplesmente não vai vir mais, essa menina não vai vir mais. E aí os pais dizem, pois é, né, pastor, ele não pode obrigar, né? Eu falei, mas quando era para ensinar, você não ensinou. Você entendeu? Então, eu fui criado dentro de igreja, entendeu? E não tive nenhum problema com isso, está tudo certo comigo, não teve nenhum problema de tique nervoso, nada disso. Então, você não tem que ter medo de trazer os seus filhos para a igreja. Qual é o problema? Entendeu? Você não conhece o currículo, vamos conversar. Você não conhece o que nós estamos ensinando aqui? Você deveria conhecer, deveria subir lá e perguntar, o que o meu filho está aprendendo aqui? Para perder esse medo, para envolver de cara, para botar o coração nisso, para dizer, nós estamos juntos, cremos nesse projeto, estamos juntos. É isso. Então tem um limite, porque tem mãe que adora, né, ficar chamando a atenção do filho na frente dos outros. E esse cabelo horroroso aí, como é que você fala um negócio desse para o teu menino de 14 anos, que já é um mocinho? Você não pode falar mais isso. Então tem linguagens e linguagens, tem momentos e momentos, tem horas e horas, tem que ter sabedoria. Imagina essas mães generais dando ordem para todo mundo, entendeu? Fora aquelas famílias que vestem tudo igual, aquilo lá é outro assunto, depois a gente entra nesse ponto aí, esse é outro ponto. E quando que cessam, então, de estar nessa condição? É quando você tem a sua própria vida e você diz, papai, muito obrigado, você tem me ajudado até aqui, agora eu vou tocar a minha vida. Muitos jovens chegam simplesmente de caminho. Alguns continuam ainda com os pais dentro de casa, mas muitos já estão morando fora. Exemplo de sociedades como na Europa, Estados Unidos e outras mais. E aqui em Londrina já está comum aqui. Tem vários amigos que dizem, eu pergunto, onde é que está o seu filho? Fala, está morando na casa dele, entendeu? Aconteceu alguma coisa? Não, ele só quis ir morar lá. Eu falei, então tá bom, está tudo bem. Se ele paga a conta dele, está tudo certo, entendeu? Se já está pagando as contas dele, não tem nenhum problema. Então, quem são os filhos que devem obedecer aos pais? Enquanto você estiver debaixo da autoridade do seu pai e da sua mãe, você vai obedecer ao seu pai e sua mãe. Eu, se fosse você, entendeu? E confiando no pai e na mãe, eu poderia ter casado, como aconteceu comigo, eu continuo obedecendo meu pai e minha mãe. Meu paizinho já partiu, mas eu nunca ia falar um negócio fora do negócio, tá certo? Você não tem que ser como eu, porque cada um tem a sua educação. Mas eu aprendi que pai e mãe se obedecem o tempo todo. E quando cessam de ter essa condição, é quando você já se torna, então, essa pessoa adulta. Agora vem os deveres dos pais, e aí nós vamos encerrar. Pais, não irritem os seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Esta era a minha parte preferida, quando o meu pastor, que hoje está aqui em Maringá, chamado Saulo de Melo, ia na minha casa, eu estou falando do ano de 1969, eu tinha 9 anos de idade, e ele ia na minha casa para ler a Bíblia com a minha mãe e com meu pai. E quando ele chegava nessa parte, era a parte que eu não gostava, né? Aliás, essa era a parte que eu mais gostava, eu não gostava da primeira parte, que daí meu pai e minha mãe ficavam olhando para mim, dizendo, está ouvindo? É o pastor que está falando. E eu ficava olhando para o pastor meio assim, como as crianças fazem hoje. Tem uns pais que são uma bênção. A criança não obedece o pai e a mãe, fala, olha o pastor ali. E ele olha para mim com essa cara de mexicano que eu tenho, e a criança fala, meu Deus, esse cara deve ser um monstro aqui, não é? Então, por que mãe e pai, por favor, eduque os seus filhos, não é? Eduque os seus filhos num modo que não envolva mais ninguém. É você responsável pela educação do seu filho. É isso. E não fique ameaçando, porque isso não ajuda, isso só atrapalha. Aqui, nesse caso, os pais deveriam cuidar da sua família como Deus cuida da sua família. Esse é o nível de responsa. Esse é o nível de responsabilidade. Pais, não irritem os seus filhos. Antes, criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Não irritem os seus filhos. Quando que um pai irrita o seu filho? Quando? Um pai irrita o seu filho quando ele usa a sua autoridade de modo abusivo. Ele faz questão de dizer que ele é quem manda naquela casa, e grita com o filho, e desrespeita o filho e a filha, e xinga, e fala alto, e aquela coisa toda, aí você irrita. Você consegue irritar os seus filhos quando você é injusto, quando você não é justo,
com as coisas. Fala uma coisa, faz outra. Quando você combina uma coisa com um, outra coisa com o outro, criando desequilíbrio, você está sendo injusto. Você irrita os seus filhos quando você não age com sabedoria. Não estou falando informação. Você pode ter pós-doctor, você pode ser quem você for, estudar qualquer universidade, ter 4, 5 títulos. Isso não importa, nós não estamos falando de conhecimento, nós não estamos falando de informação, nós estamos falando de sabedoria, e sabedoria é dom de Deus. Sabedoria é dom de Deus. Nós precisamos de sabedoria. E você irrita os seus filhos quando você não tem domínio próprio. A reunião dos filhos no quarto é assim: e aí, como é que o velho está hoje? Está para lá ou para cá? Porque o cara, ele é um imprevisível. Isso irrita os filhos. Você consegue irritar os seus filhos, você não consegue ser uma bênção para os seus filhos, quando você não dá bom testemunho em tudo, dentro e fora de casa. Porque a pior coisa para um jovem, ou para uma criança, para um pré-adolescente, que daí já começa a entender as coisas, é ouvir falar do pai dele lá na escola, uma coisa que ele não sabia sobre o pai dele, que o decepciona. Você entendeu? Então, aquele pai que dentro de casa é um puro e um santo, lá fora ele não é bem assim. E ele se decepciona por causa da hipocrisia desse pai. Então, o testemunho tem que ser dentro e fora de casa. E também no trabalho. O meu papai gostava de me levar no trabalho dele. Papai foi funcionário do antigo INPS. É uma coisa antiga, a nova geração aqui não tem nem ideia do que foi isso. Então eu ia lá visitar o meu pai. Eu gostava de ir lá, porque era o trabalho do meu pai, aquela alegria e tal. O meu pai é aquele cara que as pessoas gostavam de estar junto, gostavam de estar perto e tal. Pela graça de Deus, eu nunca tive ninguém dizendo: olha, não gosto do seu pai. Nunca vi. Deve ter, porque não é perfeito, etc, não é? Mas nunca vi. Então, é importante isso. Você irrita os seus filhos quando você faz exigências absurdas, quando essa criança ainda não é capaz. Mesmo jovenzinho, ele não é capaz, ele não foi criado do jeito que você foi criado. Entendeu? Mesmo na sua geração. Gente, nós estamos com 4 indo para 5 gerações ao mesmo tempo. Isso não é uma brincadeira, isso é muita coisa. Desde o Baby Boomers, depois vem a minha geração, que nasci nos anos 60, nós temos mais um tanto de geração aí, uma diferente da outra. Então nós temos que saber qual é o filho que nós estamos criando. Não vale você querer educar a sua criança com a educação e o padrão da sua tataravó. Não dá. Você entendeu? O que é de bíblico permanece, que isso nunca muda, princípio bíblico nunca muda. Mas com modos de cultura, etc e tal, muda muita coisa. Antigamente a gente pedia a benção para o pai, lembra? Benção pai, benção mãe. Hoje se falar, a turma ri, acha graça. Hoje os filhos falam com o pai: e aí, amigão, beleza? Aí o pai fala o negócio e fala: eu não vou fazer isso não, e fica tudo para lá. Você está entendendo? Porque as coisas mudaram. Então, pais, tomem cuidado para não irritar os seus filhos com severidade extrema, com crueldade ao extremo. Não entender que cada filho é uma pessoa diferente, principalmente vocês que têm mais de um filho. Um é diferente do outro. Quem tem mais de um filho aqui, por favor, levante a mão. Olha nós. Né? Nós tivemos a tentação de comparar um com o outro. A gente tem essa tentação, Ana Paula. A gente, meu Deus, mas por que esse é diferente daquele? Mesmo pai, mesma mãe, mesma casa, e é diferente. São diferentes, personalidades diferentes. Entendeu? São personalidades diferentes. Uma vez eu estava cumprimentando um casal, eu falei: nossa, que menino lindo. E ele era uma menina linda. Eu falei: nossa, que menina linda. Ela é parecida com você? Eu falei para o meu amigo: mas ela é linda. Estou falando isso para ele. Aí ele olhou para mim e falou: mas o gênio é da mãe. Quando ele falou assim, o gênio é da mãe, daquele jeito, né, e a menina já olhou para ele assim, a gente já se entendeu e mudamos de assunto. Vamos falar de outra coisa que é melhor. Você entendeu? Então, essa coisa é difícil, é um negócio muito delicado, é até delicado, extremamente delicado. Você precisa respeitar a personalidade e a identidade do seu filho. Se você é médico, o seu filho não tem que ser médico. Eu nunca exigi dos meus filhos que eles teriam que ser pastores, eu nunca pedi isso para eles. Se o Senhor quiser chamá-lo, tudo bem. Então não é porque você é engenheiro que seu filho vai ser engenheiro. Aliás, tem uns engenheiros aí que não deu certo, porque foi ser engenheiro quando o pai exigiu que fosse ser engenheiro. Você não pode colocar isso de cabeça baixa. Então respeite os seus filhos, respeite a identidade dos seus filhos. Então você irrita os seus filhos quando você é imaturo para criar os filhos. É uma reclamação que eu tenho ouvido bastante, eu queria a atenção dos homens, por favor. Alguma queixa que as mulheres têm me dito é: por que o meu marido é tão imaturo? Por que ele não assume o que ele precisa assumir?
a responsabilidade que ele precisa ter. Então, às vezes você não sabe, ela já deve ter te dito, mas entrou no ouvido e saiu no outro. Eu estou falando para você aqui publicamente, de modo geral, para todos nós. Toma cuidado, homem. Você pode estar sendo imaturo. Se você quiser falar sobre esse assunto, marque uma hora com a sua esposa, mas desarmado. Não leve a bazuca, não leve a AK-33, não leve o canhão. Vá para um café, para um almoço, com o coração aberto e pergunta para ela honestamente. Você acha que eu tenho sido imaturo na criação dos nossos filhos, no nosso relacionamento? Ela vai ser sincera para você, que vai ver que você não está coagindo-a, colocando num canto, que você não está pressionando, mas que você sincera e honestamente quer saber, ela vai poder dizer. Se ela se sentir segura, ela vai falar, olha, de fato, em alguns momentos você tem passado dos limites, como aquele aniversário na casa da minha mãe, lembra? Que você começou a fazer gracinha, porque eu não consegui emagrecer, e a sua filhinha mais nova que está gordinha, e você falou na frente de todo mundo que ela é gordinha, e o meu filho que é gordinho, que é por isso, etc., e aquelas brincadeiras, aquela piada que não tem graça. Então, se a gente pudesse parar com isso por aqui, seria melhor. Isso vai ajudar e não atrapalhar. Então, é isso que nós temos que entender. Outra coisa importante que você irrita os seus filhos é com favoritismo. Quem é de casa, que mais de um filho, quem aqui não é filho único? Tem mais irmãos em casa? Quem aqui é filho? Então, pode ser, eu não estou dizendo que foi, pode ser que na sua casa tenha acontecido isso. Você achou que teu pai e a tua mãe gostavam mais do lado de lá do que do lado de cá, não é? Gostava mais dela do que de você, gostava mais dele do que você. E nós, os pais, cabe a nós a responsabilidade de cuidar disso, para não ter favoritismo. Porque eu tenho uns irmãos que não se tocam. Fala, filho é aquele ali, ó. Aí, meu amigo, você fala isso na mesa, o que você quer? Que seu filho te ame de todo o coração? Que o seu filho te respeite? E você comparando assim na cara dura? Ou então pior, quando ele fala, filho é o da vizinha, não é isso que eu tenho aqui em casa. Ô gente, comparação, é isso? Você está comparando? Você irrita os seus filhos comparando, você irrita os seus filhos com favoritismo, você irrita os seus filhos quando você oprime os seus filhos. Quando você oprime os seus filhos. Tudo bem, você não aprendeu, você não é uma pessoa leve, você foi criado num lar pesado, seu pai não foi legal. Tudo bem, o cara pisou na bola com você, mas vamos conversar aqui de homem para homem então? Deixa o passado para trás, vamos para o texto bíblico? Deixa o passado para trás, erga a cabeça, para de ficar lamentando, para de ficar pensando, eu não sou melhor porque o meu pai não deixou essa herança para mim, não aprendi do meu pai. Tá bom, você não aprendeu, então agora aprenda. Aprenda, não oprima o seu filho, ame o seu filho, não use de ironia com seu filho, não use de brincadeira com seu filho, ou com a sua filha, lógico que todo mundo está entendendo aqui, não ridicularize ele. Muitos jovens rebeldes e irados com tudo e com todos, aprenderam dentro das suas casas, é o que a gente sempre diz, toma muito cuidado com o banco de trás do seu carro e com a mesa da sua casa, são dois lugares sagrados, que você tem que lembrar, que tudo que você fala dentro daquele carro, o seu filho está prestando atenção. E assim, é triste, porque você acabou de sair da igreja, por exemplo, vou usar o exemplo da igreja. Sai da igreja, entra no carro os dois e o menino atrás. E aqui você se despediu de mim, falando, nossa, que legal, obrigado, tal, que prazer. Não é? E eu tenho mania de abraçar todo mundo, né? Aí você chega no carro e fala, nossa, aquele cara é um grudento, ele não larga a gente, ele tem que estar abraçando a gente. O filho está só entendeu? Está só ouvindo, ele aprende, é assim que ele aprende. Não é pelo que você fala, gente. Hey, excuse me. Assim, na lata, tá bom? Na lata, no português, claro, entendeu? Não é o que você fala, é o que você faz. Não é o que você fala. Não adianta você falar na frente do teu filho que você ama a tua mulher, quando ela está cansada já de falar, se você me amasse mesmo, você faria isso, isso e aquilo. É o que você faz. É o que você faz. E para as irmãs também, né, irmãs? Que tem umas irmãs que é uma bênção, né? Acho que vocês concordam, né? Tem umas irmãs que é uma bênção. Só Jesus na causa. Você entendeu? Esse é o ponto. Entendeu? Mães influenciam em muito os seus filhos. Em muito. Os meninos, então, eles vão cuidar da futura esposa deles do modo como você tratá-lo agora. Você está treinando os seus filhos. Um dia ele vai ser homem. E ele vai tratar aquela mulher como ele foi tratado. Um dia a sua menina, hoje a princesinha, vai se tornar uma mulher. E ela vai tratar o marido dela como você trata o seu em casa. É um modus aprendendo, é um modus operandi. É modelo aprendido. É dentro de casa. Não é, isso é matemática, não tem como.
Não tem como. Esse é o ponto. Concluindo, pais e filhos. Para nós os pais e para nós os filhos. Nós precisamos de muita sabedoria. Vocês concordam? Vocês concordam? Muita sabedoria, muita sabedoria. Esse mundo está perdido, está de cabeça para baixo. Nós precisamos de sabedoria. Não é conhecimento. Conhecimento é importante, mas nós precisamos de sabedoria. Onde é que a gente adquire sabedoria? Conhecimento é no banco da escola. E a sabedoria é no quarto de porta fechada, pedindo a Deus que te oriente. Segunda coisa importante, nós precisamos de maturidade. Maturidade. Fruto do Espírito Santo, o caráter de Cristo forjado em nós. Então vamos lá, vamos juntos. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. É disso que nós precisamos. Onde é que a gente encontra isso? Quarto fechado, buscando na palavra de Deus. Eu estou te mostrando o caminho. O caminho é esse. Pega a palavra, leia a palavra, deixa a palavra falar ao seu coração. O Espírito Santo vem e fecunda a palavra e muda e altera o teu jeito de ser. Não é só ouvindo o que eu estou falando aqui e ir para casa dizendo, legal, eu entendi. Não, tem que praticar. Isso tem que levar para a prática da vida. Dependência de Deus total. É você reconhecer, eu não sei, eu não consigo, eu não posso. Eu desisto. Eu preciso de Deus para educar os meus filhos. Vida centrada em Jesus o tempo todo. Porque o teu filho está olhando para você. Os seus filhos estão olhando para você. A maneira como a senhora o trata, a maneira como a senhora trata o seu marido, a maneira como você trata a sua esposa e vice-versa. Então, vida centrada em Cristo o tempo todo, seja você um testemunho vivo de Jesus, para que um dia, quando você for chamar a atenção do seu filho, ele vai te obedecer com alegria, porque ele reconhece que você é uma autoridade sobre a vida dele. E por último, comunhão diária com ele, a palavra e a oração. A palavra e a oração, todos os dias, toda hora, em todo momento, nós precisamos disso, porque os nossos filhos valem a pena. Os nossos filhos são a herança do Senhor. Amém? Os nossos filhos são a herança do Senhor. Vale ou não vale a pena? Vale ou não vale a pena, meus irmãos? E tudo que eu falei aqui, não gasta um centavo. Não gasta um centavo. Tudo que eu falei aqui não envolve dinheiro, não mexe no seu orçamento. Vai mexer no seu orçamento se você não fizer isso aqui. Que aí lá na frente você vai ter trabalho. Lá na frente você vai ter problema. Agora é a hora de amar esses filhos. Trazer para a casa do Senhor aqui aos domingos. Só uma vez por semana, domingo de manhã. Aqui é o lugar das crianças. Você vem pai, vem mãe e traga os seus filhos. Traga os seus filhos aqui. Ah, mas eu quero passear no parque. Passeie à tarde, não tem problema. Porque se você perder esse momento aqui, você não tem ele mais. E depois de um dia, você vai se arrepender e você vai chorar amargamente. Você vai chorar amargamente. Quem está falando aqui é uma pessoa que já tem uma caminhada, uma certa caminhada, entendeu? E eu sou grato a Deus. Eu sou grato a Deus que os meus 3 filhos estão no caminho do Senhor. Nenhum deles são pastores, nenhum. Mas todos os 3 no caminho do Senhor. Mas não é por causa de mim, não. É por causa da graça de Deus sobre a vida dos meus filhos. Ele os livrou, Ele os guardou e vai guardar o seu também. Vamos fazer uma oração. Senhor, muito obrigado por esta manhã, muito obrigado por essa palavra. Eu te agradeço de todo o meu coração pela tua presença entre nós. E peço agora que o Senhor abençoe os pais que estão aqui. Abençoe todos os pais e as mamães. E eu estou vendo vários casais aqui. Você pode segurar na mão da sua esposa, por favor? Eu quero pedir a tua bênção sobre esses pais. Nós vivemos dias difíceis. E quero pedir que o Senhor dê muita sabedoria para os pais. Muito amor para os pais, muita paciência para esses pais, para cuidar dos seus filhinhos. E que esta humilde palavra possa entrar no coração deles, eles possam voltar ao texto, refletir sobre esse texto e aplicar esse texto na vida deles, na casa deles, e cuidarem dos seus filhos, e olharem para os seus filhos como eles nunca olharam, olharem com olhos de amor, e com esta missão, com esta responsabilidade de sacerdócio, de serem sacerdotes sobre as suas crianças, de serem estes que vai apresentar Jesus ao coraçãozinho deles, apresentar em palavras, mas principalmente em ação. Abençoa os casamentos aqui nessa manhã, traga amor, traga perdão, e que os filhos possam olhar para os seus pais e verem que eles se amam, que eles se respeitam, que eles se gostam, que eles têm prazer de estarem juntos. Pai, abençoa os casais aqui nesse nível, transforma cada vez mais esses casais, a vida deles, o coração deles, derrama a tua graça sobre todos aqui, e todos os casais que nos acompanham,
pela internet. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém.